Queridos irmãos, hoje o Senhor Jesus nos apresenta mais uma vez no Evangelho, sobre como conduzir a nossa liderança. Vocês sabem que a missão de liderar, estar à frente, não é uma questão de vaidade. Ser pai, ser mãe, ser padre, coordenar, estar na igreja, não é uma missão que a gente faz por vaidade, porque a vaidade só dura até a segunda página. Na hora que começa a ser difícil, na hora que começa a exigir sangue, na hora que começa a exigir renúncia, a vaidade não sustenta. Na hora que se começa a beber o cálice amargo, muitos abandonam. Quantas e quantas vezes projetos lindos, coisas de Deus até, começaram forte, começaram vigorosas, mas quando começa a chegar o tempo da penúria, quando começa a passar o eclipse, ali muitos abandonam, até mesmo no casamento, na família. Quando começa a exigir renúncia, quando começa a exigir que eu mergulhe na vontade de Deus, aí começa a ficar difícil. E eu sei que parece estranho esse tema do Evangelho, mas não é. Porque a vida humana, ela passa necessariamente aqui na terra pela renúncia e pelo sacrifício. Não existe vida nessa terra. Até as outras vidas, até as outras criaturas, elas também passam por sofrimentos e dificuldades. Eu aprendi isso quando eu fui estudar sobre vida espiritual, para fazer direções espirituais, e uma das imagens é a imagem de uma árvore. A árvore representa a vida espiritual. E segundo aí o pessoal que trabalha com isso, a árvore passa constantemente por uma dor. É como se ela sentisse uma dor. Qual é? Ela precisa romper o seu núcleo, o seu caule, para que ela possa crescer e tomar estrutura para suportar os frutos. Nossa vida também é assim. Se eu quero receber mais desta vida, se eu quero viver plenamente esta vida, cadê o teclado? Desapareceu. Se eu quero receber mais dessa vida, eu preciso estar preparado para renunciar e para atravessar o sofrimento. E reparem o que eu estou dizendo, porque a renúncia e o sofrimento não são constantes, até porque nós não suportaríamos. Se nosso sofrimento fosse constante, se não tivesse um segundo de sossego, um segundo de alegria, se não houvesse na minha vida, eu não suportaria. Mas que eu vou passar pelo sofrimento, isto é certo. Que eu vou precisar renunciar muita coisa, inclusive é a primeira palavra que aparece no livro do Gênesis: o homem deixará seu pai e sua mãe. É você abrir mão para abraçar algo maior. Como a árvore, ela abre mão de ficar ali, naquela espessura, porque ela precisa crescer. A vida da gente é assim. Então qualquer pessoa que estiver ao seu lado e você lidere, e você seja o pastor, qualquer pessoa que o Senhor ponha na sua vida e deixe você com autoridade sobre essa pessoa, ela tem que ser ensinada sobre isso. Sua vida, meu filho, não vai ser só de alegrias. Seu casamento é uma bênção, mas não vai ser só de alegrias. Seu trabalho é uma bênção, é uma graça, mas não vai ser só de alegrias. Sua faculdade, seus estudos serão uma bênção, mas vai exigir de você renúncia. Preparem as pessoas para isto. O que a gente faz na hora que a gente vai treinar um soldado? A gente vai dizer: agora se sente e fica esperando rosas. Não, você vai simular as situações de conflito para que o soldado esteja preparado, pronto. Por que a gente cai e desaba tanto? Porque nós não estamos prontos para aquilo que nos acontece. Porque nós não estamos prontos para o sofrimento atravessar a nossa vida. E sabe qual é o primeiro sentimento que nós temos na hora da renúncia e do sofrimento? Nós pensamos o seguinte: Deus não está comigo. Deus esqueceu de mim. Deus me abandonou.
Inclusive, essa teologia já está no Antigo Testamento. O livro de Jó foi escrito, a literatura sapiencial, foi escrito por quê? Porque muitos judeus diziam: Deus nos abandonou, estamos sofrendo. E vocês sabem que o sofrimento não tem poder de nos afastar de Deus. Deus está presente. Na verdade, é muito mais do que estar presente. É Deus que me sustenta. É Deus que me põe de pé na hora do sofrimento. É Deus que me levanta na hora que eu enfrento os meus inimigos. E eu preciso enfrentá-los. Se eu não enfrentar os meus inimigos, eles vencerão. Eu preciso enfrentar. Quando uma mãe, por exemplo, perde um filho, ela tem que enfrentar essa dor. Ela tem que encarar de frente o sofrimento. Quando uma pessoa fracassa na vida, e eu preciso te preparar para isso, você não vai conseguir todas as vitórias que estão na sua cabeça. Algumas coisas que nós achamos que conseguiremos, nós vamos fracassar. Na hora que eu fracasso, eu estou aniquilado? Não. Eu recuo para poder continuar seguindo. Esse é o princípio do aprendizado de hoje. É Jesus dizendo para mim e para você: não desmorone na hora do sofrimento. É para a gente fazer o contrário. É para a gente repousar na hora de repousar e batalhar na hora de batalhar. O que é que nós costumamos fazer? Nós queremos repousar na hora de lutar e queremos batalhar na hora de repousar. Existe essa idiosincrasia em nós, existe essa dicotomia na nossa alma. Eu não sei viver aquilo que me acontece. Sabe como é que a gente percebe isso? Tem gente que quando está em casa, briga. Quando está longe da família, estou com saudade. Por que isso acontece? Porque seu coração está dividido. Porque você não sabe viver o que você está passando. E isso na vida é constante. Jesus, desde o 27º domingo do tempo comum, e estamos no 29º, ele vem nos ensinando que é preciso despojar. É preciso tirar os fardos da vida. Ele ensinou na outra vez, antes do domingo passado, ele ensinou que na nossa vida eu preciso renunciar ao meu querer muitas vezes. Eu não quero julgar, mas eu tenho certeza que alguns que estão aqui não queriam vir. Não estavam com o sentimento de vir, o desejo de vir, mas vieram, renunciaram ao querer. E muitas vezes, para acontecer algo bom na nossa vida, nós precisamos renunciar. Eu aprendi isso quando estudei Bíblia. Diz lá no livro do Gênesis que Deus encolheu para que o mundo nascesse. Encolher-se é renúncia. Eu preciso muitas vezes renunciar ao que eu quero para que aconteça algo bom na minha vida. Eu renuncio, eu me encolho. Assim como o camelo semana passada, lembram? O que é que o camelo tem que fazer para entrar na porta da agulha? Ele tem que tirar os fardos. Ele tem que tirar, e fardo aqui tem vários significados. Tem fardos que são intelectuais, que são ideias, e tem fardos físicos, que são coisas que nós carregamos mesmo. Há pessoas que não estão doentes, mas se comportam como se estivessem. Carregam literalmente a doença em si. E também os fardos espirituais. Sabem qual é um dos fardos espirituais que nós carregamos? O nosso passado. Nosso passado, se não for reconciliado com Deus, se não for passado pelo fio da graça, nosso passado pode se tornar um peso. Como é que isso se manifesta? 2 palavras terríveis, paralisantes: culpa e remorso. Tem gente que só é movida por culpa. Tem gente que só consegue fazer alguma coisa quando está se sentindo culpado. Ah, eu estraguei tudo, agora eu vou começar a agir. Por que você não se corrige? Por que você não age sem esse... Por que a culpa é ruim, padre? Porque a culpa é corrosiva.
ela está ali, ela te dá um certo ímpeto, mas ela corrói você por dentro. A mesma coisa o remorso. Devia ter feito isso. Eu devia ter feito aquilo. Em tal ano faltou acontecer isto. A gente às vezes se torna profeta de coisas passadas. Por isso que nosso Senhor hoje no Evangelho escuta aquilo que os 2 discípulos queriam que ele fizesse, mas Jesus esperava mais. Jesus esperava que eles tivessem entendido o que ele tinha falado. E o que ele falou? Você só vai ser grande discípulo, você só vai crescer meu discípulo, quando você subir os 3 degraus. Quais são os 3 degraus? Primeiro, eu preciso renunciar a todos os afetos. Eu não posso viver escravo dos afetos. Eu não posso fazer as coisas porque gostam de mim. Eu não posso fazer as coisas porque eu estou gostando. É o primeiro degrau. O filho do homem deve ser rejeitado. Você não cuida do seu filho porque ele tem afeto por você. Você cuida porque você decidiu amá-lo. Na igreja, nós não fazemos as coisas todos os dias na igreja com amor, com zelo, porque nós estamos sentindo afetos. E isso é tão interessante porque é para esse ponto que a filosofia contemporânea leva as pessoas. Isso é o hedonismo. Eu vou fazer aquilo que eu sinto, eu vou fazer aquilo que eu desejo. E em outra instância também é a filosofia da gravidade de Nietzsche. Eu vou trazer as coisas para o nível mais básico. Por quê, padre? Porque os sentimentos são forças. Uma pessoa quando sente uma dor, chora. Uma pessoa quando sente saudade, fica triste. Uma pessoa quando fica muito alegre, ela tem euforia. Os sentimentos dão forças de ação. Mas ao mesmo tempo, eles são como uma montanha russa. Depois de uma grande alegria, o que é que vem? Por isso que nós não podemos ser guiados pelos afetos. O filho do homem deve ser rejeitado. Segunda coisa que o Senhor apresenta, o filho do homem deve ser entregue. Qual é o segundo degrau que foi na semana anterior? Eu preciso renunciar às minhas vontades. Eu preciso ser pobre diante de Deus. Eu preciso ser obediente diante de Deus. Sabe o que é? Deve ser entregue? Depender do Senhor. Entregar a vontade ao Senhor. Entregue sua vontade a Deus. Por que a gente às vezes fica tão angustiado? Porque nós caímos lá naquela filosofia de Crowley, de que a gente deve escolher tudo que a gente deve fazer. Vocês já pensaram? Deixar Deus me guiar. Por que eu vou deixar Deus me guiar? Por uma razão simples. Quem é que conhece o futuro? Somente Deus. Então, se eu confio nele, se eu entrego minhas decisões e o meu querer, se eu entrego minha vontade a ele, eu vou errar bem menos. Na verdade, eu não vou errar. Eu não vou enfrentar os fracassos que eu enfrento porque decidi errado. Eu entrego o meu querer. E o terceiro degrau, eu também sou dependente do Senhor. O filho do homem deve sofrer muito. Deve ser rejeitado. Deve ser entregue. Deve ser abandonado. Eu entrego. Eu deixo que o Senhor me dê aquilo que Ele sabe que é bom para mim. Esse foi o ensino que Jesus fez. Esse foi o ensino que Ele queria que chegasse no coração dos discípulos. E não chegou. E por que o ensino não chega? Nós aprendemos semana passada. Porque o coração já está cheio. Por que eu não posso viver magoado, amargurado? Porque são sentimentos que são inflados. Eles ocupam um grande espaço dentro de mim. Uma pessoa está tudo bem na vida. Na hora que ela tem uma discussão e fica magoada, tudo que ela viveu de bom desaparece. Qual o sentimento que salta? A mágoa. Nada presta, Senhor. Quantas pessoas eu já ouvi dizendo isso, né? Minha vida não presta. A pessoa boazinha, a família boazinha, o trabalho bonzinho. Mas porque aconteceu uma coisa,
minha vida não presta. Não deixe que os sentimentos ruins ocupem os lugares importantes na sua vida. Como é que eu sei disso, padre? É só você olhar para a sua própria história, é só você olhar para a sua realidade. Você tem vivido feliz ou amargurado? É fácil viver amargurado. É fácil até, mas é muito ruim. Por isso que eu preciso olhar para a minha vida. E eu preciso reconhecer quais são os espaços que eu devo limpar. Foi semana passada isso. Tirar os fardos. Sair de si mesmo. Deixar aquilo que você acha que é sua segurança. E de vez em quando Deus faz uma terapia de choque com a gente. De vez em quando o Senhor permite que eu perca alguma coisa, para eu perceber que aquilo não era essencial para mim. Que essencial é somente Ele. Ele que é essencial. Ele é que é tudo. Jesus pensou, agora os discípulos entenderam. E eu, como líder deles, vou na frente, porque eu vou morrer por eles. Porque essa é a missão do Pai. Essa é a missão do pastor. Essa é a missão do homem de Deus. Colocar a vida à disposição. Você já colocou sua vida à disposição de quem você ama? Eu tenho passado neste ano inteiro sobre essa reflexão. O Senhor tem me apresentado essa reflexão. Padre Elano, eu criei sua vida, eu fiz de você quem você é, e eu vou continuar. Mas eu te pergunto, você entrega a sua vida? Essa foi a pergunta do ano, que para mim já está terminando agora na terça-feira. Porque o ano da gente é o nosso aniversário, né? Então, o ciclo termina e começa outro. Por isso seu aniversário é importante. Vocês já perceberam que a semana que antecede o aniversário é a semana de arrumar tudo? Onde tudo parece que está fora do lugar? Pois é o final do ciclo para começar outro. E o Senhor está perguntando para mim hoje, nesse evangelho, você vai entregar a sua vida por quem você ama? E a resposta é sim, sim e sim. E por que eu vou fazer isso? O Senhor me explicou. Porque quando você renuncia, você multiplica. Quando você abraça o sacrifício, você multiplica a sua vida. Já imaginaram se eu ou outro padre ou alguém da igreja dissesse: eu não vou me dedicar a essas pessoas. Eu não vou. Tem uns que nem gostam de mim. Tem uns que nem querem que eu celebre a missa. Tem uns que fazem questão de que eu não esteja na igreja. Eu não vou. Mas foi o que o Senhor me ensinou. A decisão não é deles. A decisão é sua. Por isso que o Senhor hoje esperava que os discípulos tivessem entendido que para que haja algo novo, alguém tem que se encolher, beber o cálice. Para que o mal seja eliminado, alguém tem que mergulhar no sofrimento. Por que na sua casa, todo dia de manhã tem um cafezinho pronto, um pãozinho quente, uma manteiga e acabou aí, né? Por que todo dia tem? Porque alguém acordou cedo. Porque alguém foi lá queimar o dedo no fogão. Porque alguém saiu caminhando até a padaria. Alguém tem que beber o cálice com alegria. Por que eu nasci? Porque minha mãe e meu pai beberam o cálice para que eu nascesse, eles mergulharam no projeto de Deus. Por que nosso Senhor está agora confiando à paróquia uma missão pioneira no Brasil? Porque todos nós estamos dispostos a beber o cálice. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Se eu quero algo bom na minha vida, eu preciso beber o cálice, renunciar. Quando eu vejo uma moça, um rapaz que vem e diz assim: eu quero ser médico. Aí quando ele está muito feliz, eu já sei, ele ainda vai passar no vestibular. Quando eu vejo a pessoa assim já consumida, não é?
cansada, com o olho fundo. Aí eu falei, isso aqui já está perto. Renunciou festa, renunciou namoro, renunciou tanta coisa, renunciou estudar outras coisas, porque ele quis se dedicar só a isso. É a mesma coisa quando eu vejo um pai que está ali, sabe, com o cabelo já bem aqui no meio da cabeça, que já caiu a metade. Quando eu vejo aquele pai que não se cuidou tanto, não é? Está com aquela barriguinha assim de 2 metros. Não é porque ele seja desleixado, não. É porque ele bebeu o cálice para que os filhos fossem felizes. É assim a nossa vida. Isso é ser líder. A gente acha que poder, que autoridade é receber honras. As honras da terra não valem nada. Nada. São passageiras. Às vezes, no mesmo dia que você recebe a homenagem, quando você desce lá da escada, já tem uma pessoa te criticando. Não valem nada. Não estou menosprezando, e é bonito quando são sinceras. Mas eu não posso me fiar nisso. Por isso que Jesus chama os discípulos e diz: eu preciso que vocês entreguem a vida. Eu preciso que vocês bebam o cálice que eu vou beber, porque eu vim para isso. Eu vim para que nascesse o novo de Deus no seu coração, e eu pago o seu preço. Eu comecei a compreender isso quando eu vou para o hospital visitar. Eu vejo ali, geralmente, o doente, e de lado tem uma cadeirinha. Para que a cadeirinha de lado? É para o acompanhante. O acompanhante dorme? Não. O acompanhante come bem? O acompanhante está feliz ali? E por que ele está lá? Porque aquela pessoa que ele gosta precisa dele. Então eu renuncio, eu bebo o cálice. E o cálice que eu estou falando, segundo a teologia dos rabinos, é o cálice das coisas ruins que acontecem desde o começo da humanidade. Nosso Deus é tão perfeito que na hora que alguém faz uma coisa errada, como é que Deus julga? Deus olha para a pessoa e depois olha apenas para a ocasião. Porque a ocasião não sou eu. A ocasião não sou eu. O que eu faço em 1 segundo não representa a minha vida toda, mas eu fiz. Então o que é que Deus faz? Deus separa. Isso aqui é o veneno da serpente. E esse veneno que está em você, eu vou colocar no cálice da ira. E você eu vou perdoar, porque eu separo você do seu pecado. Ninguém julga pessoas. Nós julgamos ocasiões, acontecimentos. Deus ensina isso. Eu não posso olhar para você e dizer, pelo que você fez, você não presta. Não. Naquele momento, você fez uma coisa ruim, mas eu vou separar. E nessa hora, o cálice da ira vai enchendo. Foi esse cálice que Jesus disse lá no horto: Pai, se possível, afasta de mim. Por que ele disse isso? Porque ele sabia que na hora que ele bebesse o cálice, ele ia ser totalmente desfigurado. E isso aconteceu. Como é que ele ficou depois da paixão? Desfigurado, sem pele, sem feições do rosto, sem vida. Você está disposto a ser desfigurado por quem você ama? Mesmo que essa pessoa não te devolva nada, mesmo que essa pessoa na primeira chance vá para longe de você. Olha como é difícil amar, olha como é difícil viver o amor do Senhor. É isso que o Senhor espera do pai, da mãe, do irmão mais velho, do padre, do diácono, do coordenador. 2 deles, e aqui tem um ensino interessante, não são 12 discípulos. Por que agora são 2 e os 10 do outro lado? Porque todo tipo de coisa contrária à vontade de Deus divide. Eles se dividiram. 2 queriam uma coisa e 10 queriam outra. O que eu quero dizer com isso para vocês? Não seja você a dividir o que Deus fez para ser junto.
não divida a sua família. Se você percebe que seu pai e sua mãe estão se desunindo, tente juntá-los. Se você percebe, como mãe e como pai, que os filhos estão se desunindo, tente juntá-los. Se você percebe que na igreja as pessoas estão se desunindo, tente juntá-los. Não aparte aquilo que Deus fez para ser junto. Os discípulos se dividiram, e geralmente as divisões são causadas por quê? Por jogos de poder. Quem é que manda? Quem é que é o maior? Quem é que é o melhor? Pai e mãe, nunca faça isso. Nunca diga para um filho seu irmão é melhor do que você. Nunca faça isso. Nunca mais se apagará do coração dele essa palavra. Nunca mais. Ele sempre vai se sentir insuficiente diante de você. Nunca faça isso. Nosso Senhor não fez com os 10. Mas nosso Senhor sabia que eles estavam se dividindo. Tanto que 2 se aproximam e dizem: queremos que faças o que vamos pedir. Qual é o último degrau que eu falei? Depender de Deus, esperar de Deus. Por que que Eva foi censurada? Porque ela quis tomar o que Deus queria dar de graça. Quando eles dizem, queremos que faças o que vamos pedir, eles estão dizendo, Senhor, não queremos o que você quer dar. Eu quero escolher, eu quero decidir. Só quero que o Senhor faça o que eu estou pedindo. Muitos de nós agimos assim diante de Deus. Deus, eu quero isso. Se o Senhor não me der, não precisa falar comigo. Quem é que age assim? Criança. Eu preciso olhar para Deus e dizer, sabe qual era o pedido que eles deviam fazer? Eles deviam ter olhado para Jesus e dito, o que é que o Senhor quer de nós? Já que o Senhor vai precisar morrer por nós, em que eu posso te ajudar? Em que eu posso aliviar o teu sofrimento? Vocês viram que nenhum discípulo faz isso. Somente uma mulher que tinha sido perdoada de um grande pecado é que derrama sobre ele lágrimas e perfume. Porque ela sabia, ninguém vai ajudar Jesus na hora da dor. Ninguém. E é nessa hora que Jesus diz, peçam, vocês já passaram à minha frente. Vocês já acham que eu devo estar atrás de vocês? Vocês já acham que sabem mais do que eu? Então peçam. E eles pediram, queremos assentar, uma à direita e outra à esquerda, quando chegar a tua glória. Eles não estão pedindo poder, eles estão pedindo para que na glória de Deus, que diante de Deus, eles sejam reconhecidos como autoridades. E Jesus responde o que para eles? Vocês podem beber do cálice que eu quero dar. O que é beber o cálice? Vocês podem beber o amargo da vida? Por que que um pai olha para o filho e diz, você é meu filho, porque eu sofri por ele? Por que que a mãe pode olhar para mim e dizer, você é meu filho, porque eu sofri por você? Por que que eu posso olhar para a paróquia da Glória e dizer, esta paróquia é minha, porque eu sofri por ela? Eu bebo o cálice. Eu bebo o cálice. O que significa esse cálice? Vocês sabem que quando o vinho passa muito tempo, o que acontece com aquelas partículas do vinho? As mais densas vão para onde? Para o fundo da garrafa. E se você beber aquilo, é amargo. Tanto que as pessoas não bebem o vinho até o final, deixam o finalzinho. O vinho fermentado, o vinho azedo, o vinho amargo. Só quando você beber esse cálice, só quando você consumir o sofrimento, só quando você aprender com o seu passado, aí você vai estar pronto para ser pastor e líder. Vocês já estão bebendo o cálice? Quando alguém disser assim, Senhor, eu não aguento mais, é porque chegou o amargo do cálice. E por que que eu devo bebê-lo, Padre? Porque alguém precisa acabar com o sofrimento que se arrasta de geração em geração. Alguém precisa consumir, alguém precisa beber, eliminar. É só assim que você elimina o que é ruim. No mundo nada acontece por mágica. Para o mal ser tirado do mundo,
você precisa beber o cálice. Qual é outra coisa que Jesus diz? Vocês podem ser batizados no batismo que eu vou ser batizado. Já batismo é outra coisa. Quando você chegava nas portas de Jerusalém, que eram 4, você precisava descer umas escadarias que eram uma piscina. Era uma escadaria com uma piscina. Então, a cada degrau, o que acontecia? Você ia mergulhando. E onde é que parava a escada? Quando você fosse mergulhado, batizado por completo. O que Jesus tem em mente quando diz ser mergulhado, ser batizado? Somente quando você mergulhar na vontade de Deus. E você vai descendo no querer de Deus, pouco a pouco, como quem descia aquelas escadas. Até que você esteja por completo. Você vai renunciando, você vai sendo crucificado com Jesus, pouco a pouco. Interessante que Jesus coloca 2 coisas que são ritos, são liturgias. Beber o cálice não era no bar que você bebia o cálice, era no sábado e na Páscoa. Era o cálice que lembrava o sofrimento dos antepassados. Alguém precisa beber. E o outro mergulhar é quando você precisava ser purificado. As renúncias te purificam. Porque o demônio detesta gente decidida. Quando é que o demônio vai deixar você em paz? Quando ele perceber que você não vai sair de onde você está. Quando ele perceber que você não vai ceder às tentações. Aí ele se afasta. Jesus olha para os discípulos e diz: vocês podem? E os 2 respondem: podemos. E eles não mentiram. Tiago vai ser o primeiro a morrer, decapitado por Herodes. E João vai ser o último a morrer, no ano 100. Só pode pertencer a Deus, só pode amar de verdade alguém, quem estiver disposto a mergulhar no sacrifício. E dói, e a gente chora, mas os frutos que vêm são maravilhosos. Você que é pai e mãe, você lembra tudo que você sofreu pelo seu filho? Olha para ele agora. E eu te pergunto, valeu a pena ou não tudo que você fez por ele? Valeu a pena ou não? E não vá querer dizer assim, de vez em quando. Não, seja honesto. Quando você olha para a sua vida e você vê tudo que você passou para chegar até hoje, valeu a pena beber o cálice ou não? Valeu a pena, Senhor. E nós vamos agora cantar de novo a mesma canção e pedir a nosso Senhor que Ele nos sustente. O que é que Deus mandou para Jesus na hora que Jesus disse: eu não aguento esse cálice? Deus mandou um anjo para reconfortar Jesus. Deus mandou um anjo para sustentar Jesus. Porque foi tão grande o sofrimento na alma que ele chegou a suar sangue. Ali já é a renúncia, né, acontecendo. O sofrimento, ali é mergulhando no sofrimento. E por que ele passou por tudo isso? Porque ele sabia que nós receberíamos do seu sacrifício. Eu queria perguntar a você, quem é que depende do seu sacrifício? Quem é que depende das suas renúncias? Quais são as pessoas que, se você cair, cairão também? Tem alguém na sua vida que você pastoreia? Tem alguém na sua vida que você todo dia diz: por ele, por ela, eu preciso ficar de pé. Mesmo que o cálice seja intragável, mesmo que seja amargo. Eu estou vendo uma pessoa que já tem certa idade e que já pediu a Deus para morrer. Mas nosso Senhor não te levou, porque tem gente na sua casa que não vai ainda suportar viver sem você. Você vai beber o cálice. Você já mergulhou na vontade de Deus? Há pessoas que a noiva está esperando 8 anos para casar.
E o noivo não se decide, por quê? Porque tem medo de mergulhar na vontade de Deus. Há homens e mulheres que já casaram e que não conseguem ainda ter filhos, porque tem medo. E se vier um filho e estragar a nossa convivência? E se eu não for um bom pai, se eu não for uma boa mãe? Não paralise. Tem outra maneira de mergulhar, como é? Essa é a primeira que eu falei, descendo os degrauzinhos. Qual a outra maneira? Um mergulho total de uma vez. Isso é para os intensos. Isso é para os intensos. Mergulhe na vontade de Deus. Como é que a gente bebe um cálice muito amargo? Qual a maneira? Tem duas. Um é devagarinho, aí respira, né? Mas qual a outra maneira? Vira logo para acabar logo. Às vezes, as coisas não passam porque nós não temos o ímpeto de enfrentá-las. Vamos baixar a nossa cabeça um instante. Se você trouxe alguém para a igreja hoje, que está bebendo um cálice amargo, pessoas que estão enfrentando doenças, pessoas que estão enfrentando separações no casamento, pessoas que estão enfrentando separação na família. Tem aqui alguns jovens que estão sofrendo muito, porque os pais estão se separando. E no coração desse jovem, desses jovens, dessas pessoas, ele sente como se ninguém mais fosse cuidar dele. De repente, a família acabou e você ficou só. Se você tem alguém ao seu lado assim, beba o cálice com essa pessoa agora. Socorra, faça como o anjo fez com Jesus. Conforte, console essa pessoa. Há algumas pessoas aqui hoje que estão lembrando no coração de outras, rezando intensamente por outras pessoas que estão bebendo cálices amargos. Beba de uma vez o cálice. Confia no Senhor. Deus nunca me deu nada ruim. Deus nunca me deu algo que fosse para o meu mal. Se Ele quer que eu beba esse cálice, é porque para mim será um remédio. Se Ele quer que eu pule na vontade dEle, é porque é melhor para mim. Você que está com a sua esposa, com o seu esposo, entreguem o casamento de vocês a Jesus. Tem casais que estão sofrendo tanto, que estão cansados, exaustos. Eu vejo algumas esposas que estão aqui rezando pelo marido, porque todos os dias pedem: Senhor, meu sonho é apenas um, que meu esposo esteja na igreja comigo. Cante para ele. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí. Sem carinho receber. Sem carinho receber. Diga a ele: hoje estou aqui. Hoje estou aqui. Não porque mereço, eu sei. Não porque mereço, eu sei. Pois tu sabes por onde eu andei. Pois tu sabes por onde eu andei. Conheces bem o meu perfume. Conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também. Mas tu sabes também que meu choro é sincero. Que meu choro é sincero. Porém, não tenho nada a oferecer, meu Senhor. Mas te dou a minha vida, só você e Ele. Minha vida é tudo que tenho. Recebe o meu nada. Recebe o meu nada.
refaz a morada, refaz a morada, habita em mim, habita em mim, Senhor. Me acalma em teu peito, me acalma em teu peito. sou teu, sou eleito, sou teu, sou eleito, e a minha essência E a minha essência é exalar teu cheiro. teu cheiro. Há algumas pessoas dizendo para Deus: todos os meus cálices foram amargos até hoje. Sente-se à mesa com Jesus. Ele vai beber o seu cálice com você hoje. E nunca mais você beberá outro cálice amargo. Nós não estamos na igreja apenas para receber ideias bonitas. Nós estamos aqui porque o nosso Deus é um Deus vivo. Essas palavras que o Senhor revela no coração do pregador, no meu hoje, é para que você saiba que Ele vê sua vida. É para que você saiba que Deus está presente ali, te colocando de pé, segurando tua mão, porque às vezes, Senhor, nós não queremos rejeitar o cálice. Às vezes nós não queremos, Senhor Deus, às vezes nós sim queremos beber o cálice, mas nós não aguentamos sozinhos. Nós só queremos alguém, Senhor Deus, para sustentar-nos durante o processo. Segure a mão de Jesus na hora do cálice. Às vezes, Senhor, nós queremos sim mergulhar, mas nós só queremos alguém que diga: vamos juntos. É o que nós recebemos hoje, Senhor. Por isso que o Senhor deve ter ficado triste quando Tiago e João, que viram a transfiguração, disseram: Jesus, nós queremos agora fazer a nossa vontade. Eu me submeto ao teu querer, Jesus, porque tu tens o melhor para a minha vida, o melhor, pois de vossas mãos nunca saiu nada ruim. Mas tu sabes também, juntos, que meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor. Cante para Ele, mas te dou a minha vida. Recebe o meu nada, recebe o meu nada. Refaz a morada, refaz a morada. Habita. Me pega em teu colo, diga: em teu colo, Senhor. Me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito. E a minha essência, exalar teu cheiro. Você que veio com sua família, console as pessoas da sua família, console os jovens da sua casa. Você não sabe como os jovens de hoje são sofridos. Conforte os jovens da sua casa, dê forças a eles, ensine a eles. Nosso Senhor teve tanta paciência hoje, Ele tem paciência conosco. Vamos ficar em pé, meus irmãos? E eu queria agora, neste instante, que todos nós bebêssemos
o cálice junto com o Senhor e mergulhássemos no batismo que Ele nos oferece. Esteja no centro da vontade de Deus. Cantemos juntos, é tudo que tenho. É tudo que tenho, recebe o